Meus amigos e amigas, nós aqui mais uma vez para a nossa Escola da Fé. É uma alegria, uma graça de Deus, cada dia que a gente pode fazer este nosso programa. Nós, durante muitos programas, conversamos aqui sobre a vida dos santos doutores da Igreja e nas últimas aulas, últimas 3 aulas, eu coloquei alguns ensinamentos dele, principalmente de Santo Agostinho e de Santa Teresinha do Menino Jesus. Bom, daqui para frente agora eu vou pegar alguns temas importantes da nossa fé e que eu sei que muitas pessoas têm dúvidas. Então, como a Escola da Fé tem o objetivo de levar as pessoas a conhecer bem a doutrina católica, principalmente o que está aqui lá no nosso Catecismo da Igreja Católica, que é o texto de referência da fé católica, como disse o Papa João Paulo II, nós queremos então estudar alguns assuntos. Hoje vamos estudar sobre a intercessão dos santos. Inclusive eu tenho um livro, A Intercessão e o Culto dos Santos, também a questão das imagens e das relíquias. Por que a Igreja venera as imagens, venera as relíquias dos santos? É isso que nós vamos tratar nessa aula de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, vamos conversar hoje sobre, então, a intercessão dos santos. Mas antes eu quero mostrar aqui um livro de Monsenhor Jonas, a Bíblia, um livro muito bom, que ele já escreveu um bom tempo antes do falecimento dele, Preparai o Caminho do Senhor. Bom, nesse livro aqui, que Padre Jonas pregou muito sobre esse assunto, ele fala exatamente da nossa caminhada nessa vida até a eternidade e até a volta de Cristo. Temos que estar preparados. Não sabemos quando será, Jesus não avisou, diz que não era da conta dele avisar, não estava na missão dele avisar, embora ele soubesse. Mas ele diz, isso é por conta do Pai. Mas a gente sabe que um dia nós vamos encontrar com Deus. Mesmo antes, quem sabe, de Jesus voltar, nós vamos encontrar com Deus logo depois da nossa morte. Então, nesse livro, Preparai o Caminho do Senhor, Monsenhor Jonas, a Bíblia, que nós todos ouvimos muitas pregações dele, fala da necessidade da oração, necessidade da penitência, necessidade de mudança de vida, da vigilância, que todos nós sabemos da sua importância. Mas aqui ele coloca, inclusive, com muitas orações nesse livro. Depois de cada tema que ele desenvolve, ele coloca uma série de orações que ajuda muito também. Muito bem, vamos então conversar um pouco sobre a intercessão dos santos. Por que eu estou trazendo esse assunto aqui? Porque eu recebo muitas perguntas assim, professor, os evangélicos dizem que está todo mundo dormindo, que não tem ninguém no céu, está todo mundo esperando Jesus voltar para ver a ressurreição. A Igreja Católica não acredita nisso. Nós acreditamos que já tem mais de 20 mil santos canonizados, sem falar dos milhares que a Igreja não sabe nem o nome, Depois, por que a Igreja pede a intercessão dos santos? Porque isso não tem nada a ver com o espiritismo, não, E são perguntas que o povo faz. Por que imagem dos santos? Isso não é idolatria? Enfim, é isso que eu quero tratar aqui nesse assunto de hoje. A gente sabe que a tradição da Igreja, essa tradição que vem desde Jesus até hoje, inspirada pelo Espírito Santo,
A tradição da igreja, ela está repleta de confirmações sobre a intercessão dos santos. E eu quero aqui já começar dando assim vários exemplos. Por exemplo, São Jerônimo, veja que é do século IV. São Jerônimo nasceu em 340, morreu em 420. Aquele gigante que traduziu a Bíblia do grego e do hebraico para o latim. O homem sabia grego, sabia hebraico e sabia o latim. Era um cidadão romano. Bom, doutor da igreja. Olha o que ele disse. Se os apóstolos e mártires, enquanto estavam em sua carne mortal e ainda necessitados de cuidar de si, ainda podiam orar pelos outros, muito mais agora que já receberam a coroa de suas vitórias e triunfos. Entendeu o que São Jerônimo está dizendo? Se os apóstolos, enquanto eles estavam aqui nessa vida mortal, eles intercediam, oravam pelos outros, e agora que eles estão na glória de Deus, né? É claro que agora é que estão intercedendo muito mais ainda, né? São Jerônimo diz assim, continua perguntando, serão menos poderosos agora que reinam com Cristo? Claro que não, agora que eles intercedem muito mais, né? São Paulo diz que com suas orações ele salvou a vida de 276 homens que seguiam com ele naquele navio que naufragou lá na ilha de Malta, né? Quando São Paulo foi levado de Cesareia, na Palestina, até Roma, preso, o navio sofreu um naufrágio na ilha de Malta, né? E na oração de São Paulo, Jesus falou para ele, olha, eu vou salvar o navio e essas 276 pessoas por causa da sua oração. Olha que bonito, está lá nos Atos dos Apóstolos. Então, São Jerônimo pergunta, se São Paulo, com as suas orações, ele salvou a vida de 276 homens daquele navio que seguiam com ele, né? E depois de sua morte, ele cessará a sua boca e não pronunciará uma só palavra em favor daqueles que no mundo, por seu intermédio, creram no Evangelho? Né? Se ele salvou 275 por causa da oração dele, agora que ele está no céu, ele não vai continuar rezando por aqueles que ele converteu aqui na terra? Ou nós que o seguimos, porque toda a teologia católica é baseada nas cartas de São Paulo. Então, vejam um argumento muito forte de São Jerônimo, doutor da igreja do século IV. Tá? Mas eu quero colocar mais testemunhos, sabe por quê? Porque eu acho muito importante a gente voltar lá na origem da igreja. Eu estou falando de um ensinamento de 1.700 anos atrás. Não é uma coisa de Lutero que começou há 500 anos, não. Estou falando de um ensinamento de 1.500 anos atrás. Então, o grande, por exemplo, Santo Hilário de Poitiers, nasceu em 310, morreu em 367, bispo e doutor da igreja. Repare que eu estou falando de doutores da igreja, que só são 37 santos, né? Olha o que Santo Hilário disse, aos que fizeram tudo o que tiveram ao seu alcance para permanecer fiéis, não lhes faltará nem a guarda dos anjos, nem a proteção dos santos. Olha aí, século III já pediu a proteção dos santos. Santo Hilário de Poitiers, aos que fizeram tudo o que tiveram ao seu alcance para permanecer fiéis, não lhes faltará nem a guarda dos anjos. Olha aí, outra coisa importante. A guarda dos anjos, quem é fiel a Deus, nem a proteção dos santos. Eu quero lembrar que já no primeiro século, nas catacumbas de Roma, onde os cristãos enterravam seus mortos, fruto da perseguição romana, o que os cristãos faziam? Eles celebravam a missa em cima do túmulo dos mártires. Para quê? Para pedir a sua intercessão. Século I. Os nossos mártires já veneravam os santos. Então não tem nada de idolatria, porque eles morriam mártires exatamente para não serem idólatras, porque não queriam queimar incenso a César, não queriam fazer a libação aos deuses romanos, por isso estavam mortos. No entanto, esses primeiros cristãos pediam a intercessão dos santos.
Mas vamos ver mais coisas aqui. São Cirilo de Jerusalém, outro santo doutor do século IV. Nasceu em 315, morreu em 386. Estou colocando essas datas aí para vocês verem bem quando é que nós estamos falando disso. Bispo de Jerusalém, ele pregava na Basílica do Santo Sepulcro, no século IV. Doutor da igreja. Olha o que ele dizia. Dois pontos, abre aspas. Comemoramos os que adormeceram no Senhor antes de nós, patriarcas, profetas, apóstolos e mártires, para que Deus, por sua intercessão e orações, se digne receber as nossas orações. Aí, século IV. Vejam, já é o terceiro santo doutor que eu estou citando. São Jerônimo, Santo Hilário de Poitiers, São Cirilo de Jerusalém, e tem mais. O Concílio de Trento, que foi o concílio depois da reforma de Lutero, que foi aquela revolução dentro da igreja que Lutero fez, o Concílio de Trento ele demorou 18 anos. Ele começou em 1545, foi até 1563. Na 25ª sessão do concílio, ele confirmou, dizendo o seguinte, aspas, os santos que reinam agora com Cristo, oram a Deus pelos homens, oram a Deus pelos homens. É bom e proveitoso invocá-los suplicantemente e recorrer às suas orações e intercessões, para que vos obtenha benefícios de Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, único Redentor e Salvador nosso. Então, por que o Concílio de Trento colocou isso? A importância da intercessão dos santos. Porque a reforma protestante tinha negado isso. Né? Que não existe essa intercessão, etc, etc. Se bem que Lutero, ele não acreditava nisso, não. Lutero rezava o Magnífica de Nossa Senhora todo dia. Ora, então ele acreditava na intercessão. O que aconteceu foi que o andamento da reforma protestante é que foi mudando muita coisa. Lutero não proibia imagens, não proibia imagens. Ele deixava livre uso, quem quiser use, quem não quiser. Esse negócio de dizer que imagem é idolatria não é da cabeça de Lutero, é interessante isso. Depois os seus sucessores e a divisão que houve no protestantismo, com Calvino, com Zwinglio, Melanchthon e outros, é que foram criando essas coisas. Bom, o Concílio de Trento, ele disse o seguinte, olha, são ímpios os que negam que se devam invocar os santos, que já gozam da eterna felicidade no céu, os que afirmam que eles não oram pelos homens, os que declaram que lhes pedir por cada um de nós, em particular, é idolatria, repugna a palavra de Deus e se opõe à honra de Jesus Cristo, único mediador entre Deus e os homens. Palavras do Concílio de Trento. Quem nega, né, que invocar os santos, que já gozam na felicidade eterna do céu, né? Quem nega isso são ímpios. Ímpio quer dizer a pessoa que não tem a piedade, não tem o amor a Deus. Né? Então, o Concílio de Trento deixou bem claro essa questão. E é interessante, né, que depois que a igreja examina uma questão, sobretudo num concílio, nunca mais ela volta atrás. Pode falar o que... Porque a igreja sabe que num concílio, quando ela define alguma coisa, com o Papa presente, é o Espírito Santo quem ensina a igreja. Então, essa intercessão, especialmente a intercessão de Nossa Senhora, que é a mais poderosa de todas as intercessões, sem dúvida, isso os santos todos colocam, né? Essa intercessão, ela não substitui a mediação única de Cristo. Ao contrário, ela reforça a mediação de Cristo. Por quê? Porque sem a mediação única de Cristo, indispensável, nenhuma outra intercessão tem valor, já que todas são feitas através da mediação de Cristo. Isso aqui é uma coisa muito importante de entender, que os nossos irmãos protestantes não entendem. Cristo, ele é o pontífice. Pontífice vem de ponte. Que ponte é essa? Ao mesmo tempo, ele é homem e ele é Deus. Então, ele é o único que pode unir a humanidade a Deus. Ele é a única ponte, né?
Os irmãos separados pensam que Nossa Senhora é uma ponte paralela. Ah, vocês ao invés de ir através de Jesus, vocês vão através da Virgem Maria. Não, não e não. Nossa Senhora não é uma mediação substitutiva à de Jesus. Não. O que Nossa Senhora faz é atravessar essa ponte que é Jesus. Toda mediação, isso o Concílio Vaticano II deixou bem claro, toda mediação é feita através da mediação única, indispensável e necessária, que é a mediação de Jesus. Ok? Então, nós temos que ter isso muito bem claro. Maria não é aquela que une a humanidade com Deus. Quem une a humanidade é Jesus. O que Maria faz? Maria pega os seus filhos e atravessa essa ponte para chegar até Deus. Ela não é uma ponte substitutiva, não, ela é auxiliar. Entende? Isso é muito importante para a gente entender que aquilo que São Paulo fala na carta a Timóteo, o único mediador é Jesus Cristo, o homem. Porque só ele é homem e Deus. Para unir a humanidade com a humanidade, tem que ser alguém que fosse homem e Deus. Por isso que o Filho de Deus veio ao mundo. Muito bem, vamos fazer o nosso intervalo e já voltamos. Muito bem, de volta com a nossa Escola da Fé. Eu estava falando antes do intervalo, né, que quero retomar isso para a gente continuar. Que Nossa Senhora não é substitutiva de Jesus. Entenda muito bem, Jesus é é o único pontífice. A palavra pontífice vem de ponte. Que ponte é essa? É a ponte que tinha caído com o pecado original e separou o homem de Deus. Jesus veio para refazer essa ponte, ok? E aí, ele é homem e ele é Deus. Por isso que a igreja bateu sempre muito forte nisso contra as heresias que negavam ou a humanidade de Jesus ou negavam a divindade de Jesus. Porque se você nega a humanidade ou nega a divindade, você está negando essa ponte que liga Deus e os homens. Então, jamais Nossa Senhora é essa ponte. O que Nossa Senhora faz, eu dizia, é atravessar essa ponte. Ok? Bom, então, por isso que a igreja ela não tem medo de invocar os santos, as suas preces, por nós diante de Deus. É por isso também que a igreja ela recomenda que os pais ponham nomes de santo nos seus filhos, a fim de que tenham desde pequeno um patrono, um protetor no céu. O catecismo da igreja fala disso. Os pais, o pároco deve colocar nos filhos, nas crianças, o nome de um santo. Não é ficar colocando nome de jogador de futebol, colocar nome de artista. Esse povo não está no céu, esse povo não pode interceder. Mas ser chamado de João, Pedro, Tiago, Filipe, Bartolomeu, é diferente, né? Você já tem um patrono lá no céu, né? Bom, vamos falar um pouco das imagens dos santos. Por que a igreja gosta de imagens, né? A igreja sempre recomendou a veneração dos santos e das suas imagens. Isso nada tem de adoração, né? É um culto de dulia e não de latria. Veja que até as palavras são diferentes. Lá do grego, latria é você adorar a Deus. Daí vem idolatria, quando você adora um ídolo. Dulia é você venerar um santo. Nossa Senhora recebe um culto de hiperdulia, porque é o culto mais alto, por ser mãe de Deus. São José recebe o culto de protodulia, o primeiro, depois de Maria. E os santos recebem o culto de dulia, veneração, né? O que a Bíblia e a igreja sempre proibiram de fazer, imagem de ídolos. Isto é, deuses falsos, para serem adorados. Aquele bezerro de ouro, os acerás, os moloque, os baals e não sei o que mais, entende? Para substituir o Deus verdadeiro. É isso que a Bíblia proíbe. A Bíblia não proíbe fazer imagem. Claro, você encontra na Bíblia aí passagens que são claras, né? Então, o que proíbe é você adorar um ídolo que você põe no lugar de Deus, atribuindo a esse ídolo os poderes que ele não tem. Além de serem oferecidos sacrifícios, né? Até de crianças, como se oferecia ao deus Moloque, ao deus Baal, etc. Então, é isso que a Bíblia proíbe. Não o fato de fazer imagens.
Tanto assim que Deus manda Moisés fazer imagens de 2 querubins e colocar sobre a Arca da Aliança. Gente, a Arca da Aliança para os judeus, que ficava no lugar mais sagrado do templo, que era o Santo dos Santos, que os sacerdotes só entravam uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, era o dia do perdão. Ali estava a Arca da Aliança, onde tinha o maná, né, que eles comeram no deserto, tinha a vara de Moisés e tinha, né, as tábuas da lei. Para o judeu, Deus morava ali. Entende? E Deus manda fazer 2 querubins, a imagem de 2 querubins e colocar... Você já viu a foto de uma Arca da Aliança? Você tem duas imagens. Como é que Deus proíbe imagem? Claro que Deus não proíbe imagem. Proíbe imagem de ídolos. Gente, uma coisa que nós temos que entender. Uma meia-verdade é pior do que uma mentira. O que se coloca sobre imagem é uma meia-verdade. Ah, Deus proíbe imagem. Não, Deus proíbe imagem de ídolos. Completa a frase. A igreja não faz imagem de ídolo. A igreja não faz bezerro de ouro, Aserá, Baal, Moloque. A igreja faz imagem de santos. Assim como você tem uma foto do seu pai na sua casa, da sua mãe que morreu, você põe até num portal, né? Qual é o problema? Não está ali para você adorar. Está ali porque você quer a lembrança dele, você ama. Bom, vejam então com que apreço Deus considerava as imagens do seu templo. Já no mesmo regime do Antigo Testamento. Né? Também no templo construído por Salomão, olha que interessante. Diz a Bíblia o seguinte, que foram talhados querubins de madeira preciosa para ficar junto à Arca da Aliança. Né? O texto da Bíblia diz assim, ó... fez no santuário 2 querubins de madeira de oliveira, que tinham 10 côvados de altura, cada uma das asas dos querubins tinha 5 côvados, o que fazia deles côvados da extremidade de uma asa até a extremidade da outra. Salomão os colocou no fundo do templo, no santuário, além dos que tinha colocado sobre a Arca da Aliança. Você pode conferir lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 6, versículo 23 até 28. Eles tinham as asas estendidas, de sorte que uma asa do primeiro tocava uma das paredes e uma asa do segundo tocava a outra parede, enquanto as outras 2 asas se encontravam no meio do santuário. Revestiu também de ouro os querubins. Aí, como é que não pode fazer imagem? E ainda, nesse mesmo primeiro livro dos Reis, capítulo 6, versículo 29, está escrito, as paredes do templo foram todas revestidas de imagens de querubins. As paredes do templo foram todas revestidas de imagens de querubim. Como é que não pode fazer imagem? A citação diz assim, ó, mandou esculpir em relevo em todas as paredes da casa ao redor, no santuário, como no templo, querubins, palmas e flores abertas. Não só a imagem, mas até a imagem de outras coisas. Entendeu? E havia também, entre os ornamentos do palácio régio, do palácio do rei Salomão, figura de leões, touros e querubins. Confira se você quiser, pega a sua Bíblia aí, primeiro livro dos Reis, capítulo 7, versículo 28, diz o seguinte, o que diz esse texto? Nos painéis enquadrados de molduras, havia leões, bois e querubins, assim como nas travessas igualmente. Por cima e por baixo dos leões e dos bois pendiam grinaldas em forma de festões. Aí era cheio demais, não só de querubim, até de outras coisas. Bom, agora o que é importante para nós católicos é que quando houve uma heresia chamada iconoclasmo, lá por volta do ano 800, o que era esse iconoclasmo? Era uma heresia que entrou na igreja de Constantinopla, no Oriente, fruto do islamismo, que não tem imagem, né? E fruto também do judaísmo, que também não faz imagem, entrou na igreja católica. E foi um tumulto em Constantinopla, gerou uma verdadeira guerra em Constantinopla. E muitos monges que eram a favor das imagens morreram mártires por causa disso. E a igreja então precisou fazer um concílio ecumênico só para resolver esse problema.
foi o segundo concílio de Nicéia no ano 787. Nicéia é uma cidade perto de Constantinopla, lá no Oriente, e que condenou o iconoclasmo. Iconoclasmo significa quebra de imagem, né? Uma heresia que proibia as imagens, e o concílio declarou solenemente a liceidade, lícito você venerar as imagens sagradas. E nunca mais na igreja, olha, isso já faz 1.200 anos, nunca mais a igreja reestudou esse assunto. Porque a igreja sabe que quando o Espírito Santo ensina para algumas coisas, é uma vez só. E o Espírito Santo não se contradiz. Ele não pode ensinar para a igreja uma coisa no primeiro século, outra no século VIII, outra no século XX. Então a igreja, a estabilidade doutrinária da igreja é uma das coisas que me encanta. Por quê? Porque a verdade, quando é verdade, não muda. Entende? Então você vê lá, a igreja, num concílio do ano 787, fixou uma coisa que até hoje, 1.200 anos depois, nós seguimos. A verdade não muda, gente. Você, quando estava na escola, estudou o Teorema de Pitágoras. O que é esse Teorema de Pitágoras? Lá na matemática, você tem um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Lembra disso? A2 igual a B2 mais C2. Hoje você ensina isso em todas as escolas do mundo. Mas quando é que foi descoberto isso? 400 anos antes de Cristo, pelo matemático Pitágoras. Ou seja, tem 2.400 anos que nós ensinamos o Teorema de Pitágoras. E que não muda, por quê? Porque é verdade. 200 anos antes de Cristo, teve um físico chamado Arquimedes, na Grécia, que descobriu o princípio do empuxo. O que é o empuxo? O empuxo é quando você solta um balão de gás e ele sobe. Por quê? Porque o Arquimedes descobriu que o peso do ar deslocado pelo balão, ele faz uma força de baixo para cima que levanta o balão. É o que faz um navio não afundar. Quando é que isso foi descoberto? 200 anos antes de Cristo, e todo mundo ensina isso. Eu, como professor de física, cansei de ensinar isso. Por que isso não muda? Porque é verdade. Então, o que dá gosto de ser católico é que uma verdade que está lá no credo de 2.000 anos atrás, hoje é vivida do mesmo jeito. Nunca ninguém mudou uma palavra do credo. Explicaram melhor o credo, né, com o credo niceno constantinopolitano. Mas o símbolo dos apóstolos continua o mesmo. Você entendeu? Então, a igreja estudou a questão das imagens e o concílio de Nicéia bateu o martelo. E aí eu quero colocar para vocês o que disse o concílio sobre isso. Olha, gente, no ano 787, faz 1.200 anos. Olha o que disse o concílio. Abre aspas. Para proferir sucintamente nossa profissão de fé, conservamos todas as tradições da igreja, escritas ou não escritas. Escrita é a Bíblia, não escrita é a tradição, que nos tem sido transmitida sem alteração. Uma delas é a representação pictórica das imagens, que concorda com a pregação da história evangélica. Olha aí, uma das verdades, né, é a representação das imagens, que concorda com a pregação da história evangélica, crendo que, de verdade e não na aparência, o Verbo de Deus se fez homem, o que é também útil e proveitoso, pois as coisas que se iluminam mutuamente têm, sem dúvida, um significado reflexivo. O que o concílio está dizendo? O Filho de Deus, ele não se fez homem? Ele não assumiu um corpo, uma imagem? Então, qual é o problema de eu representar essa imagem dele? É real, é um fato. Ninguém está inventando uma coisa. O concílio de Nicéia colocou isso. E aí ele coloca outra coisa que eu acho mais importante ainda. Escuta isso. Abre aspas. Na trilha da doutrina divinamente inspirada dos nossos santos padres e da tradição da Igreja Católica, que sabemos ser a tradição do Espírito Santo. Não é uma tradiçãozinha qualquer, não. Que sabemos ser a tradição do Espírito Santo, que habita nela, habita na Igreja, definimos, olha aí, gente, o concílio falando, definimos com toda certeza e acerto que as veneráveis e santas imagens
bem como as representações da cruz, preciosa e vivificante, sejam elas pintadas de mosaico ou de qualquer outra madeira apropriada, devem ser colocadas nas santas igrejas de Deus, sobre os utensílios e as vestes sacras, sobre as paredes e os quadros, nas casas e nos caminhos. Olha aí, 5 coisas. Tanto a imagem de nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo, como a de Nossa Senhora, a Puríssima e Santíssima Mãe de Deus, dos santos anjos, de todos os santos e dos justos. Então, isso faz 1.200 anos. O Catecismo da Igreja traz essas citações aqui, inclusive, se você quiser depois até ler com mais calma. Entende? Então, gente, que coisa bonita essa cultura da igreja, de usar as imagens, as pinturas nas paredes. Nas igrejas antigas, quem conhece, por exemplo, aquelas igrejas antigas de Roma, não só de Roma, a própria Basílica de São Francisco, lá em Assis, nas igrejas antigas, as imagens, elas tornavam-se, o povo chama de a Bíblia dos iletrados, porque o povo não sabia ler. Mas nas paredes das igrejas estavam as representações dos acontecimentos da Bíblia. Como é que um catequista dava aula antigamente para a pessoa que não sabia ler? Na igreja. Mostrando lá o quadro da ressurreição de Jesus, mostrando o quadro do nascimento de Jesus na Gruta de Belém. E ali ele ia dando aula. Entendeu? E aí ele ia mostrando para as pessoas. Por isso que Victor Hugo, filósofo francês, lá já no século XVIII, Victor Hugo disse que a catedral é a Bíblia de pedra. Olha que bonito. Por que Bíblia de pedra? Porque nas paredes de pedra, as coisas que eram de pedra, você tinha ali as narrativas da Bíblia. Olha que bonito. Então, nessas igrejas antigas, essas imagens tornavam-se a Bíblia dos iletrados, dos simples, das crianças, exercendo assim uma função catequética. Alguns escritores cristãos, né, como por exemplo São Gregório de Nissa, que é do século IV, ele escreveu o seguinte, olha que bonito diz São Gregório de Nissa, né? O desenho mudo sabe falar sobre as paredes das igrejas e ajuda grandemente. O desenho mudo, o desenho que não fala, né? Sabe falar sobre as paredes das igrejas e ajuda grandemente. Isso no século IV. Então, vocês estão vendo que coisa importante, né? Essa representação das imagens. Bom, eu penso que isso deixa bem claro para nós, né, que não tem nada de idolatria aí. Bom, vamos para mais um intervalo, mas tem mais um bloco ainda para a gente conversar. Meus amigos, não sei se você chegou aí um pouco atrasado na nossa aula, hoje nós estamos falando da importância da intercessão dos santos na vida da igreja, na nossa vida. Não é? Eu quero mostrar de novo um livro que eu escrevi, A Intercessão dos Santos, as Imagens e as Relíquias. Muita gente não entende por que a igreja venera, né, as imagens, as relíquias, pede a intercessão dos santos, né? Então é isso que a gente está tratando aqui hoje. Eu só quero fazer um parênteses para dizer o seguinte, não esqueça que a Canção Nova precisa de você, né? Todas essas aulas de Escola da Fé, olha, que já tem mais de 25 anos, você recebe aí de graça na sua casa. Não só isso, mas as missas, as pregações, os eventos de acampamento da Canção Nova, né? E a gente não vai retribuir? Lembra daquela passagem do Evangelho que Jesus curou 10 leprosos, voltou um só, né? E Jesus ficou aborrecido. Espera aí, mas cadê os outros 9? Não foram 10 que ficaram curados? Só você que é samaritano, que nem judeu é, só você que vem agradecer? Gente, não sejamos ingratos a Deus. Se você se beneficia da Canção Nova, ajude a Canção Nova a evangelizar. E a maneira mais fácil, vou dizer para você qual é? É o Pix. Pega seu celular aí, ó. Todo mundo hoje usa Pix, né? São milhões e milhões de brasileiros usando Pix, porque você não tem que pagar nada, nem a Canção Nova não tem que pagar para receber. Bom, e aí você põe lá pix.doação@cançãonova.com. pix.doação@cançãonova. De R$1 até R$1 milhão você pode mandar quanto você quiser.
O Pix aceita qualquer valor. Bom, mas vamos em frente. Eu estava falando então aqui da importância das imagens e eu estava dizendo daquela guerra, verdadeira guerra religiosa que houve em Constantinopla, quando surgiu a heresia do iconoclasmo, que queria quebrar as imagens, e infelizmente o imperador, que era cristão, se tornou iconoclasta. Por isso que houve uma confusão muito grande, porque ele combateu os monges que defendiam as imagens, e houve uma mortandade terrível em Constantinopla. Inclusive, quem se destacou nisso foi São João Damasceno, que morreu em 749, doutor da Igreja, e que foi o grande defensor das imagens no Concílio de Nicéia, os seus escritos. Né? Ele dizia o seguinte: o que a Bíblia é para os que sabem ler, a imagem o é para os iletrados. Quer dizer, a mesma coisa que dizia lá São Gregório de Nícia, que eu já citei antes do intervalo, São João Damasceno dizia. Só que São João Damasceno viveu na época do iconoclasmo. E olha que bonito que ele dizia, São João Damasceno: antigamente Deus, que não tem corpo, nem face, não poderia ser absolutamente representado através de uma imagem. Claro, o Pai, o Verbo e o Espírito Santo, puro Espírito. Como é que você vai representar um Espírito? Mas aí ele fala: mas agora que ele se fez ver na carne, né? Ou seja, Jesus se encarnou como homem e que viveu com os homens, eu posso fazer uma imagem do que eu vi de Deus. Uma imagem do que eu vi de Deus, era Deus. Então eu posso representar. Por que eu não posso representar? Né? E ele dizia uma coisa muito bonita: a beleza e a cor das imagens estimula a minha oração. E é verdade. A beleza, a cor da imagem estimula a minha... A gente não deve fazer imagem feia, gente. A gente não deve fazer imagem mal pintada, mal... Não, é até um desrespeito ao santo. Ele fala: a beleza e a cor das imagens estimula a minha oração. É uma festa para os meus olhos, tanto quanto o espetáculo dos campos estimula o meu coração para dar glória a Deus. Veja, assim como o espetáculo de um campo cheio de flores, um pôr do sol, estimula você a dar glória a Deus, também ele fala: a beleza e a cor das imagens estimula a minha oração. São João Damasceno, doutor da Igreja, lá do ano 700 e tanto. Então vocês vejam que a Igreja tem um embasamento muito sólido nessas coisas, né? Ele colocava o seguinte: como fazer a imagem do invisível? Na medida em que Deus é invisível, não o representa por imagem, mas desde que viste o incorpóreo feito homem, fazes a imagem, né, da forma humana, já que o inefável se tornou visível na carne, pinta a semelhança do invisível. Ou seja, para São João Damasceno, toda a base da liceidade das imagens estava exatamente no fato de Cristo ter se encarnado. Deus se fez homem, Deus se fez carne. Deus assumiu uma imagem humana, né? Ele dizia: outrora Deus, incorpóreo, invisível, nunca era representado. Mas agora que Deus se manifestou na carne e habitou entre os homens, agora eu posso representar o visível de Deus. E eu não adoro a matéria, mas o Criador da matéria. Olha que interessante. Você faz um busto de Cristo de madeira, você não está adorando a matéria, você está adorando o Criador da matéria, né? Está adorando a Deus, né? O Papa São Gregório Magno, que foi um Papa gigante, né? Morreu no ano 604, foi o grande evangelizador dos bárbaros, né? Também doutor da Igreja, né? Ele escreveu uma carta a um bispo chamado Sereno, era bispo de Marsella, na França, que queria quebrar as imagens. Estava ainda sendo influenciado pelo iconoclasmo. O que São Gregório Magno escreveu para ele? Abre aspas: tu não deves quebrar o que foi colocado nas igrejas, não para ser adorado, mas simplesmente para ser venerado. O Papa Gregório Magno escreveu para o bispo Sereno de Marsella. Ele fala: uma coisa é adorar uma imagem,
outra coisa é aprender, mediante essa imagem, a quem se dirigem as preces. Entendeu? Eu quero dar uma explicação, que isso aqui é muito importante, que o Papa disse, São Gregório Magno. Uma coisa é você adorar uma imagem, outra coisa é você aprender com a imagem a quem se dirigem as suas preces. Então, 3 coisas importantes na veneração de uma imagem. Primeiro, quando você olha uma imagem, por exemplo, de Nossa Senhora, de São José, o que a imagem te lembra? Imite essa pessoa. É um modelo de vida. Primeira coisa que a imagem lembra é que ela é um modelo de vida. Não é para ser adorado, ela é um modelo. Eu tenho que aprender as virtudes com Nossa Senhora, com São José, com os santos. Segunda coisa, né? Essa imagem lembra que essa pessoa está no céu intercedendo por você. Então você pode pedir a intercessão dela, porque ela está em comunhão com Deus. Ela apresenta a Deus os seus méritos e suas preces por você. A imagem lembra isso. Terceira coisa, o que diz São Gregório Magno. A quem se dirigem as preces? A Deus, através da imagem. Por quê? Porque nenhum santo é santo sem a graça de Deus. Então, quando você cultua um santo, você está glorificando a Deus. Por quê? Porque ele é santo por obra e graça de Deus. Ninguém chega à santidade sem Deus. Você entendeu as 3 coisas importantes sobre imagem? Vou repetir. Primeiro, a imagem lembra que aquela pessoa que é um modelo de vida que você deve imitar. Segundo, ela intercede por você sem cessar diante de Deus, diz a liturgia da missa. Os santos intercedem por nós sem cessar. A imagem lembra isso. Terceiro, quando você louva um santo, você está dando glória a Deus, porque ele é santo por obra de Deus. Então, diz São Gregório, né? O que a Escritura é para aqueles que sabem ler, a imagem o é para os ignorantes. Mediante essas imagens, aprende o caminho a seguir. A imagem é o livro daqueles que não sabem ler. Veja como é que os santos repetiam isso. A imagem é o livro daqueles que não sabem ler. Bom, eu gostaria de citar um santo mais moderno. Não tão moderno, mas mais perto de nós. Santa Teresa d'Ávila. Será que Santa Teresa d'Ávila gostava de imagens? Doutora da Igreja também, né? Ela, ao ensinar os caminhos da oração para as suas religiosas, as suas monjas, ela dizia o seguinte, citação dela do livro Caminho de Perfeição, capítulo 43, item 1. Olha o que dizia Santa Teresa. Eis um meio que vos poderá ajudar. Cuidar de ter uma imagem ou uma pintura de Nosso Senhor, que esteja de acordo com o vosso gosto. Não vos contenteis com trazê-las sobre o vosso coração, sem jamais a olhar, mas servi-vos da mesma para vos entreteres muitas vezes com ele. Santa Teresa queria a imagem de Jesus, né? Para muitas vezes se entreter com ele. Está lá no livro dela, né? Coloca isso com clareza. Então, gente, a gente tem que entender que imagem não é para ser adorada. Se alguém adora as imagens, isso não está de acordo com aquilo que a igreja nos ensina. Tá? A igreja manda venerar a imagem, né? E pedir a sua intercessão. Eu queria colocar um pouco mais de explicação sobre a questão, por exemplo, dos cultos que a gente presta. Por exemplo, um culto que o povo gosta muito, fazer, por exemplo, as novenas aos santos. Eu me lembro que uma vez, né, uma pessoa chegou para Santo Agostinho, um santo. Chegou para um santo para pedir uma orientação, né? E ele falou assim, olha, eu esqueci agora qual foi o nome do santo, não tem problema. Mas um desses grandes santos da igreja, olha, vamos fazer o seguinte, você vai fazer uma novena a Nossa Senhora, depois você volta aqui que eu vou te dar a orientação que eu quero dar. Quer dizer,
aquele diretor espiritual, ele não sentiu segurança na hora de orientar a pessoa, né? E disse, faz uma novena primeiro a um santo, depois você volta aqui e que a gente vai conversar, né? Veja, então é valiosíssimo. Eu gosto muito, por exemplo, de fazer novenas aos santos, né? Por quê? Porque os santos intercedem por nós diante de Deus. O que Jesus diz no Evangelho? Pedi e recebereis, batei, abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Ora, se nós cremos que os santos estão em comunhão com Deus, então, claro, vamos pedir. E Jesus manda pedir bastante, né? Outra coisa que eu queria explicar. Muita gente me pergunta assim, mas espera aí, mas então será que o santo ele é onisciente? Onipotente? Porque o mundo inteiro reza para Nossa Senhora, como é que Nossa Senhora no mesmo tempo atende todo mundo? Que negócio é esse? Que loucura é essa? Isso não existe. Existe. Aí nós temos que entender o seguinte, gente. Temos que entender o seguinte, a vida eterna não é como essa vida aqui. Na vida eterna não tem mais isso aqui, ó. Na vida eterna não tem relógio, não tem tempo. Na vida eterna não existe mais o tempo. O tempo é uma realidade física desta vida. Então, quero te dar um exemplo. Se eu tiver que atender, por exemplo, 10 pessoas, eu vou precisar ir de, meia hora para cada um. Eu vou usar aí 5 horas. Na eternidade, como não tem o tempo, você atende 1000 pessoas no mesmo instante, porque não tem tempo. Não sei se você consegue entender isso. Engraçado que quando eu estudei física, a teoria relativística de Einstein, que me ajudou a entender um pouco isso, né? O Einstein mostrou o seguinte, que se você pega, por exemplo, um livro como esse aqui assim, você mede ele aqui, vamos supor aí, 25 centímetros ou 20 centímetros. Se esse livro passar aqui na sua frente, perto da velocidade da luz, o tamanho dele vai a 0. Mas o livro existe. E o tempo para. Isso, gente, na física desse mundo, o Einstein provou isso. Só que o Einstein provou também que ninguém pode chegar na velocidade da luz aqui nessa vida. A luz é um mistério, não é à toa que Jesus é a luz do mundo, né? Foi a primeira coisa que Deus criou. Então, entenda o seguinte, na eternidade não tem tempo. Eu não preciso de 1 hora para atender 2 pessoas. Eu atendo as 2 no instante, né? Outra coisa, não existe também o espaço. Os santos estão em Deus, mas peraí, mas são milhares de santos, como é que é isso? Onde é que cabe tudo isso? Não precisa se preocupar com isso, porque na eternidade não existe espaço. Quando Jesus voltar, ele vai reunir toda a humanidade do lado dele. Sabe quantas pessoas já existiram no mundo até hoje? Esse dia eu vi um cálculo aí. Até hoje já existiram no mundo mais ou menos 120 bilhões de pessoas, desde o primeiro homem até hoje. Deus vai reunir toda a humanidade na frente dele. Como? Simples assim, numa salinha, porque na eternidade não tem mais tempo e não tem mais espaço. Então, para de imaginar coisas erradas, que a igreja nunca se preocupou com isso, né? Outras pessoas falam assim, mas peraí, os santos ouvem a minha voz? Mas e se eu estiver rezando em silêncio? O santo ouve? Claro que ouve. Você chega na capela, por exemplo, do Santíssimo, não tem uma porção de gente rezando, todo mundo em silêncio? Claro que Deus está ouvindo aquelas orações, né? Mas como é que o santo recebe a minha oração? Ele recebe através de Deus. Deus é vamos dizer assim, a fonte de informação para todos eles. Você entendeu? Então você está rezando aqui a São Benedito, Deus está conectando São Benedito com você. Você está rezando a Nossa Senhora, Deus está conectando Nossa Senhora com você. Deus está fazendo um link, para usar uma linguagem moderna, não é isso? Muito bem, estamos chegando ao final, certo, Nércio? Então vamos aí encerrando o nosso programa de hoje. Espero que você tenha entendido. Quem quiser aprofundar esse assunto, tem esse livro aqui, olha, Intercessão dos Santos. Também sobre relíquias, não deu tempo de eu falar de relíquias, mas aqui tem sobre um assunto também sobre os vários tipos de relíquias.
Que Deus abençoe a todos nós e vamos pedir a algum diácono, sacerdote, que nos dê a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.